levado pelo Senhor, né? Moisés está prestes a morrer. O Senhor já falou com ele ali no finalzinho de Números. A gente viu, o Senhor disse, ó, faça isso, Moisés, porque depois disso você vai ser recolhido aos seus antepassados. Então, Moisés está nos seus últimos dias na terra, vivo, né, como homem, e ele vai ser arrebatado. A palavra vai dizer que ninguém encontra o corpo de Moisés, então nós imaginamos que ele realmente foi arrebatado, e ele então vai dar essas últimas instruções para essa turma jovem, para essa nova geração que está prestes a entrar na terra prometida. Então esse é o contexto, o pano de fundo, né, de Deuteronômio. Então a gente vai encontrar muitas passagens que nós já lemos, que a gente já meditou nela, por isso que eu falei que eu acredito que seja um livro bem fácil para a gente fazer a leitura e o estudo, tá bom? Então a palavra Deuteronômio vem do grego Deuteronomion, né? Então é uma palavra grega que significa segunda lei. Então por que segunda lei? Porque é a repetição da primeira lei. Então o nome Deuteronômio foi dado porque é justamente essa questão da segunda lei, da repetição da primeira lei. Então o nome que foi dado em grego para esse livro é Deuteronômio. Porém, o nome original desse livro no hebraico é a palavra Devarim, né? Então eu falei até no último vídeo que eu gravei para vocês, da última aula de números, eu falei sobre esse significado, né? Que a palavra Devarim significa literalmente palavras. Então Deus está repetindo as suas palavras para essa nova geração. Então o livro de Deuteronômio no original hebraico é a palavra Devarim, que significa palavras, tá? Então sempre no hebraico a gente vai identificar esse nome do livro sempre na primeira frase ali do primeiro versículo, e não é diferente aqui com o livro de Deuteronômio. Se você olhar aí para o primeiro versículo do capítulo 1, ele vai dizer assim, ó: estas são as palavras. Essa palavra, palavras, no hebraico é Devarim. Então é literalmente esse o significado, essa intenção de trazer novamente a palavra, aquilo que Deus já falou, repetir então, para que essa nova geração que talvez não escutou toda essa palavra, esse mandamento, eles possam então ouvir da própria boca de Moisés e então saber caminhar com essas ordenanças, com esses mandamentos do Senhor. Então a ideia é fazer com que essa nova geração compreenda e entenda o que é que Deus está fazendo e por que ele está fazendo, tá? Então essa é a ideia do livro de Deuteronômio. A palavra no original, Devarim, então significa palavras. Vamos começar então? Paz Jário, seja bem-vindo, meu irmão. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Vamos começar então nossa leitura. E aí, como eu falei que a gente já viu bastante desses textos nos três livros anteriores, a gente vai só vendo os textos, falando em que momento isso aconteceu e nós vamos caminhando, tá bom? O interessante para os irmãos que estão entrando aí conosco é assistir as aulas anteriores aos poucos, né? Sem pressa, mas se puderem irem assistindo as aulas, seria interessante. Inclusive começar primeiro por Êxodo, né? Porque como o livro de Deuteronômio vai falar muito sobre tudo aquilo que Deus já falou lá com Moisés no início, na saída do Egito, então o ideal é que vocês voltem lá para o livro de Êxodo, a playlist está pronta, é só voltar lá e ir assistindo uma aula, 2, 3, não sei, né, por semana, para vocês irem acompanhando realmente o que foi dito lá. Porque eu não vou explicar de novo o que o texto já disse na primeira vez. A gente só vai, dentro de Deuteronômio, a gente vai identificar o texto, identificar a passagem e então saber que a gente já falou sobre ela, Deus já falou sobre ela e o que ela realmente representa, então, para o povo de Israel, essa nova geração nesse momento, tá bom? Então vamos lá? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1 diz assim: estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão,
na Arabá, de fronte de Suf. Opa, tem um bebê, tem uma criança falando aí. Entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai... Cuidado aí, gente, tem alguém com o áudio aberto. Acho que não, né? Entrou de novo a voz, mas parou. Versículo 2. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e em Edrei, e derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. Vamos parar aqui só para eu já contextualizar para vocês e a gente entender a leitura que a gente vai começar a fazer. Então, o livro começa, né, falando justamente o seu significado. Estas são as palavras. Então, a palavra palavras aí é Devarim, que é a palavra no original do hebraico. Então, Devarim, palavras. Deus vai falar, Moisés vai falar novamente com o povo. Então, estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto. Eles estão em que ponto do deserto? Eles estão exatamente ali nas campinas de Moabe, que a gente tem lido algumas passagens já há algumas semanas, que é justamente no capítulo, acho que 31, quer ver? Não, um pouquinho antes ainda, quer ver? Capítulo 30, mais ou menos. Eles estão ali, bem antes, ó. Eles estão nas campinas de Moabe, quando eles começam a ser confrontados justamente, capítulo 20 praticamente, começa ali, eles estão acampados nessa região ali das campinas de Moabe e muita coisa já aconteceu. As palavras de Balaão aconteceram ali, os pecados de Baal Peor, as pragas que vieram, né, nesses posteriores a essa adoração a Baal Peor. Então, várias situações já aconteceram nesses últimos tempos em que Israel está acampado literalmente nessa região das campinas de Moabe, de frente a Jericó. Então, o que eles estão vendo na frente deles? Eles estão acampados no deserto, nas campinas de Moabe, eles estão de frente com o Rio Jordão. O Rio Jordão está à frente deles. Eles já venceram alguns povoados, alguns reis que moravam ali naquela região. A gente vai ver isso agora. E eles estão prestes a, então, passar o Jordão para entrar na primeira cidade de Canaã, chamada Jericó. Então, eles já conseguem visualizar Jericó do outro lado do Jordão. E eles estão prestes a fazer essa travessia para alcançar a primeira cidade. Então a gente vai ter todo o livro de Deuteronômio escrito nessa paisagem. Então todo o livro de Deuteronômio a gente está no mesmo lugar, estacionado literalmente nas campinas de Moabe, de frente para o Jordão e de frente para Jericó. Essa é a nossa imagem geográfica, né? O mapa para nós, ele tá nessa localização. Então eles estão ali. É ali que Moisés vai dar todas essas palavras para eles desses 30 e poucos capítulos que tem Deuteronômio, repassando tudo isso para que então eles possam avançar com Josué em seguida, tá bom? Então esse é o local que eles estão parados e acampados. Então tá falando que eles estão, né, no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, de fronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. O primeiro versículo fala. O segundo, em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho dos montes de Seir. Gente, esse versículo 2, ele tem um significado tão forte dentro desse contexto que a gente está lendo aqui agora, porque o que o texto está dizendo para nós? Que a travessia entre o Horebe, o que é o Horebe? O Horebe é o monte
lá onde Deus deu a tábua para Moisés dos mandamentos, onde Deus se manifestou para o povo, lá em Êxodo capítulo 19. Se você quiser anotar aí do lado, se você estiver fazendo alguma anotação, versículo 2 do livro de Deuteronômio, ele está localizando a gente de que do Horebe, lá do monte onde Deus falou com Moisés toda a lei, até esse ponto onde eles estão, ou próximo ali de onde eles estão, que é Cades Barneia, seriam quantos dias, gente? 11 dias se eles passassem, se eles fizessem o caminho pelos montes de Seir. Quais são os montes de Seir? É a região que está ali abaixo de Canaã, que é a região que é de Esaú, ou Ismael, perdão. Ismael que é dono das regiões ali de Seir. Então, se eles fizessem aquele caminho ali, de Horebe até Canaã, aquele ponto ali, daria 11 dias. Eles estão exatamente, gente, há 40 anos caminhando no deserto. Então, percebe essa questão do que Deus falou a respeito do coração obstinado deles e de como realmente eles pararam, eles estacionaram, eles deram voltas, literalmente, até que Deus cumprisse essa palavra de que todos aqueles que não creram morreriam no deserto. Vou só falar algo aqui para que a gente já não esqueça sobre isso, abrindo um parênteses, tá? A gente já tem entendido que a saída do Egito é a tipologia da nossa libertação. Então, o momento que Deus liberta Israel ali do Egito simboliza a nossa salvação. É quando Deus nos resgata do império das trevas e nos traz para o reino do seu Filho amado. É esse momento de transição entre a escravidão e a libertação. Então, o Egito, a saída do Egito é essa passagem de libertação do povo de Israel para a liberdade, e a nossa também, a representação da nossa libertação. É a respeito da nossa salvação que fala essa tipologia do Egito e da libertação que acontece ali. A gente também tem entendido que a terra prometida, a Canaã, que a Bíblia vai tanto falar, principalmente no Velho Testamento, representa essa terra onde mana leite e mel, né, como a própria Bíblia vai falar, e ela é a representação também, então, dessa terra da Nova Jerusalém, essa terra restaurada, né, totalmente restaurada, onde o povo de Deus vai ter a presença de Deus constantemente. Era isso que Deus queria que acontecesse em Canaã, o lugar prometido por Deus, aonde a sua presença estaria constantemente com o seu povo. Então, o Egito é a libertação da escravidão, a terra prometida Canaã é essa Canaã celestial, esse lugar de total comunhão com Deus novamente. E a gente então já entendeu que esse meio, o intervalo, né, entre a libertação do Egito e a terra prometida é o deserto que a Bíblia vai falar. São esses 40 anos que Israel passa ali caminhando simplesmente por sua teimosia e pecado, porque esse trajeto seria muito rápido se eles fossem obedientes ao Senhor. Eles caminhariam de maneira quase que direta, e eles chegariam na terra prometida muito rapidamente. Mas esse processo acontece em 40 anos. E a palavra 40 dentro da Bíblia fala de processo, fala realmente desse lugar onde Deus nos prova, aonde Deus prova o seu povo, aonde Deus prova os homens, né? Então, 40 na Bíblia sempre traz essa conotação de provação, de lugar onde o nosso coração é provado. E de novo, teve um dia que eu trouxe uma ministração sobre essa palavra provação, porque a maioria dos crentes acham que provação é igual tentação, é igual cair em pecado. Não. O que significa a palavra provação no seu português mais rápido para a gente entender o que é uma prova, gente? Quando a gente estuda, quando a gente está na faculdade, quando a gente está no ensino fundamental, a gente estuda uma matéria e aí o professor diz assim, olha,
tal dia eu vou dar uma prova para vocês. E o que significa essa prova? Essa prova nada mais é do que saber, o professor saber, que se tudo aquilo que ele te ensinou durante aquele período, você entendeu e você então consegue explicar para ele ali em perguntas e respostas, geralmente, o que é que você entendeu da matéria, sim ou não? Então a palavra provação na Bíblia não tem nada a ver com tentação, não tem nada a ver com Deus vendo se você é fiel. Não, não. Deus está justamente provando se você entendeu o que ele falou até ali. Então, conforme Israel sai do Egito, é liberto, Deus então começa a falar com o seu povo, ensinar a palavra, ensinar a lei, ensinar os estatutos, ensinar tudo. Deus começa a falar com o seu povo como nós ensinamos um filho quando ele está crescendo. E aí, os 40 anos no deserto são essa prova para ver se eles estão entendendo o que Deus está falando. E a cada prova, eles vão sendo reprovados, porque parece que eles não entenderam o que Deus está falando. É isso que vai acontecendo. E Deus vai ficando extremamente triste, né? Porque ele está falando, ele está explicando, ele está trazendo as lições de vida para o seu povo, de como é caminhar livre, como é caminhar com ele, como sendo o pai, e o povo ainda assim não está entendendo. Então, vocês percebem que a passagem pelo deserto não é um lugar de tristeza. Nós vimos isso lá no início de Êxodo. O deserto era um lugar para se festejar, a palavra vai falar. Deus vai dizer, liberta o meu povo, Faraó, para que eles celebrem uma festa para mim no deserto. Então, todo tempo para Deus, esse período entre o Egito e a Terra Prometida tinha uma celebração no meio. Sabe quando você está prestes a alcançar o maior sonho da sua vida? E então, durante o período que você está aguardando esse sonho se concretizar, o que é que você faz, sabendo que o sonho vai ser concretizado? Você já celebra. Você já faz festa, você já conta para todo mundo que você vai alcançar o seu objetivo, que você vai chegar lá. Então há uma alegria muito grande no coração. Então a passagem pelo deserto é esse momento de grande alegria de Israel, do povo do Senhor, porque eles sabem que é justamente essa transição entre a escravidão e uma vida de total liberdade e presença de Deus. Olha isso, gente, que tremendo. Eu, pelo menos, mexe com a minha estrutura pensar que é exatamente isso que Deus está fazendo. Então, quando o Senhor vai vendo que Israel não compreende isso, não entende essa questão, infelizmente eles vão ficando no meio do caminho. E o Senhor vai então fazendo com que o seu povo permaneça ali naquele lugar e o seu coração vai sendo provado e eles então vão sendo reprovados e aqueles que vão sendo reprovados vão morrendo no caminho. Por que eu abri o parênteses? Porque onde é que nós estamos, gente? Se a gente lançar essa tipologia para os nossos dias, nós já fomos libertos, Jesus já nos salvou, nós temos um lugar, um foco, né? um alvo, que é a Nova Jerusalém, que é essa restauração de todas as coisas, é a nossa salvação, é o arrebatamento, é tudo isso. Então nós já temos a salvação e nós já temos o alvo, nós sabemos para onde nós estamos indo. Então onde é que nós estamos nesse momento? Todos os cristãos estão. Nós estamos nesse período do chamado deserto. Só que não esse deserto que todo mundo prega, esse deserto que eu acabei de explicar para vocês, não esse lugar de prova no sentido que eu falei para vocês que não é no sentido de que Deus está provando, sabendo se o nosso coração realmente está nele, e se nós estamos nele, então nós obedecemos a sua palavra, e se nós obedecemos a sua palavra, então nós vamos alcançar a terra prometida. Se nós não obedecermos a sua palavra, não dermos ouvidos à sua palavra, o que vai acontecer conosco, crentes em Cristo Jesus? Nós vamos morrer no caminho. Entendem? Em que momento seja essa morte,
Não sei. Nós podemos morrer durante a nossa vida e perdermos a nossa salvação, porque realmente nós não conhecemos Jesus durante esse período. A gente talvez pode ter sido só um religioso, alguém que frequentou a igreja, mas não teve relacionamento com Deus. Ou a gente pode realmente vir a morrer quando Jesus voltar e ele disser, eu não te conheço. Então, esse é o período que nós estamos. Nós estamos nesse período também, onde nós também estamos sendo provados, onde nosso coração também está sendo provado todo o tempo. E Deus está querendo saber se nós entendemos a palavra ou se nós não entendemos a palavra. Se entendemos, obedecemos. Se não obedecemos, é porque a gente não tem entendido nada. Tá bom? Então, esse é o contexto do que está acontecendo aqui e do que está acontecendo conosco também hoje. É a mesma questão, é a mesma situação. E aí o texto vai dizer no versículo 3, no 40º ano. Então coloca aí 40, né? No 40º ano, no ano 40, no primeiro dia, no dia 1, né? Do 11º mês. Então no dia 1 do 11 de 40, do ano 40, depois da saída do Egito, é isso que está acontecendo aqui. Então não fechou o ciclo daquele ano, eles estão no mês 11, vamos dizer assim, né? E do calendário judaico, que não tem a ver com o nosso, mas é no 11º mês, no primeiro dia, no 40º ano. Essa é a data que Deus está mostrando para nós que isso está acontecendo aqui do que a gente está lendo. Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. Então, esse versículo 4, ele traz para nós uma localização, uma situação do que aconteceu, do que já aconteceu. E ele fala desses dois reis que foram derrotados por Israel, e isso acontece no livro de Números, 1:4, Números 21, do 33 ao 35. Então, percebam que eu falei para vocês que a maioria das passagens que a gente vai lendo aqui, elas já estão descritas nos outros livros, tá? Então, essa derrota desses dois reis aconteceram lá em Números. Depois, se vocês quiserem voltar lá e ver essas duas batalhas e ver como Israel venceu esses dois reis, porque eles pediram passagem, né, para passar pelo reino desses reis, e esses reis então se levantaram contra o povo de Deus e o Senhor os derrotou ali no deserto. Então, esses territórios foram tomados por Israel nesse momento em que eles estão passando por essa região. Versículo 5. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. Agora eu vou ler mais um pouco do texto. Olhem comigo aí. Versículo 6. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe. Então Moisés está dizendo para eles exatamente aonde Deus falou isso que ele vai falar agora. Onde é que Deus falou conosco a respeito disso que eu vou falar agora? Horebe. Onde é que está Horebe, gente? Êxodo, capítulo 18, 19. Aproximadamente está ali, tá? Então, se eu quero entender isso que Moisés está falando aqui agora, vão lá para a aula de Êxodo 18, 19, que a gente vai falar bastante sobre esse texto. Então ele vai dizer o seguinte, olha só. Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Então, esses versículos que a gente acabou de ler, Deus declarou eles a Moisés para o povo, para a primeira geração que estava com eles, quando eles ainda estavam lá
acampados no Monte Horebe. Deus fala assim: vocês já estão há muito tempo aqui. Bora levantar acampamento e começar a tomar território. Eu já falei tudo que eu tinha que falar com vocês acampados aqui no Horebe. Então o Senhor dá essa mensagem para Moisés repassar. Então, ele está diante de uma nova geração, ele está diante de um povo extremamente jovem. Muitos ali diante de Moisés nesse momento não estavam lá no Horebe. Alguns nasceram no meio do caminho, outros ainda eram bebê quando tudo isso aconteceu lá no pé do Horebe. Então ele está transmitindo de novo essa mensagem. Então ele fala o que Deus falou lá no Horebe, quando eles estavam acampados lá no Horebe. Versículo 9. Naquela ocasião eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Vocês estão percebendo? Versículo 9 até o versículo 18 fala de uma passagem que também está lá em Êxodo, onde o próprio Moisés, ele se vê sem condições de julgar, né? Na verdade, Jetro, o sogro de Moisés, chega para ele e fala assim: meu genro, o que é que você está fazendo? Né? Lá na passagem, Jetro fica indignado em ver que Moisés está sentado na tenda, da hora que ele acorda até o anoitecer, julgando, ouvindo causas do povo de Israel e julgando. E Jetro vira para Moisés e diz assim: Moisés, se você continuar nessa vida, se você continuar nessa rotina, você vai entrar num estresse total, você vai dar um burnout. Se ele tivesse nos nossos dias, né? Moisés ia simplesmente colapsar a mente, né? As emoções dele, o corpo físico, porque ele estava passando horas a fio julgando as causas de Israel. Gente, só um outro parênteses aqui. Você já pensou você ter 2,5 milhões de pessoas, sei lá quantas famílias representadas nesses 2,5 milhões, de pessoas tendo disputas de mimimi entre os... Pensa nos crentes aí, com tanta confusão que os crentes criam entre si. Então põe 2,5 milhões de crentes convivendo, caminhando no deserto, e um quer uma coisa, outro quer outra coisa, o filho de um brigou com o filho do outro, o outro pegou a roupa do outro e o brinquedo do outro, e pensa em tudo que acontece quando você está em comunidade. Esse era o cenário. E aí Moisés está literalmente diante dessa situação, onde ele se vê o único naquele momento que pode realmente julgar essas causas, porque o povo entende que ele é aquele que Deus designou para isso. Só que Jetro então dá esse conselho e Moisés realmente faz o que ele está falando aqui no versículo 15, ó. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. O que Moisés fez naquele momento que está lá descrito, e ele descreve aqui de novo? Gente, eu acho isso fantástico. Moisés fez justamente como se fosse pequenos grupos
grupos um pouco maiores, grupos maiores de maiores e assim sucessivamente. Então ele fez primeiro chefes de 1000, então tinham homens que eram responsáveis por 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, tinham pessoas que eram responsáveis por 100. Então de 1000 ele tirava 10 que era responsável por 100. Desses 100 ele tirava mais 10 que era responsável por 10. E sempre tinha cada tribo um juiz, uma pessoa que estava ali para estar realmente como juiz daquela tribo, ou juiz daquela galera. Então percebam a hierarquia, até para ficar mais fácil, contagem, para você conseguir organizar quem cuida de quem. Então essa questão de organização, de quase que um exército realmente sendo alistado ali, sendo separado, é muito claro dentro da palavra. E isso vai ser usado ao longo, inclusive, do Velho Testamento. Deus usa muito isso. Coloque líderes de 1000, de 100, de 50, de 10. Por quê? Porque assim fica mais fácil a liderança acontecer. Os homens vão sendo acompanhados de forma de mais perto, né? Isso é uma liderança que dá muito certo. Então Deus também faz isso na sua palavra. Moisés fez isso no Êxodo e ele repete aqui para eles que foi isso que ele fez com os seus pais, com os seus antepassados e que deu muito certo. Então, que eles deveriam inclusive continuar com esse modelo de liderança para que eles tivessem então sempre pessoas que pudessem auxiliá-los nas suas demandas, nas suas dificuldades. Mas Moisés diz no finalzinho aqui para nós, no versículo 17, que se eles tivessem questões muito difíceis, aí sim eles trariam para Moisés, aí sim ele seria responsável por ouvir essas demandas, essas questões e então julgá-las. Mas que os irmãos, os israelitas, estavam aptos a julgar essas questões entre os seus irmãos. Gente, não sei se vem na sua mente, mas na minha vem rapidamente quando eu vejo isso. Paulo vai ser claro nas suas cartas a respeito disso também. Ele vai inclusive ser bem duro com a igreja de Corinto, porque ele vai dizer assim para os irmãos: vocês levam as questões de vocês para pessoas julgarem no mundo, para pessoas descrentes, quando na verdade vocês têm muitas pessoas aptas, que são inteligentes, que são pessoas sábias, ou que deveriam ser sábias, né, no meio de vocês para julgar as suas causas. O que Paulo está dizendo? Gente, é muito triste quando você vê dois crentes tendo problemas, né, e isso vai para o litígio. Isso pode ser em vários aspectos, tá, irmãos? Vários, pensem em todos os tipos de aspectos que possa existir, de brigas judiciais, e aí um crente leva o outro para um tribunal onde o juiz, onde os advogados, onde as pessoas que vão julgar essa causa, elas não são crentes, elas são descrentes, e aí elas ouvem dois cristãos, duas pessoas que se dizem servos de Deus, tendo brigas, tendo litígio, disputando coisas, né? Se tornando, às vezes, até inclusive inimigos um do outro, por causa de situações que às vezes são banais, são questões financeiras, às vezes são questões de sociedade desfeita e várias situações, né, que podem acontecer entre a cristandade aí, entre o povo de Deus. E aí o povo vai para a justiça, literalmente para pôr o outro no pau, desculpa, né, que esse é o termo que a galera faz. E fica feio para nós, fica feio para os crentes, sendo que a gente tem pessoas que poderiam estar aptas, pessoas que são sábias no nosso meio, que poderiam sentar com esses dois irmãos, conversar com eles, entender a causa de cada um e julgar sem parcialidade, de forma imparcial, julgar retamente, porque a palavra de Deus, ela traz toda a resposta para nós a respeito de diversos assuntos. Lembra que a gente tem falado sobre isso? A Bíblia traz resposta para nós de todos os assuntos que vocês possam imaginar. Então, tudo que a gente precisasse levar como causa para a justiça, a gente podia levar para uma pessoa mais sábia no meio da congregação mesmo, no meio da igreja, e essa pessoa estaria apta para julgar entre os irmãos, ou às vezes até entre um estrangeiro, como a Bíblia está falando aqui, né? Se não fosse entre dois israelitas, eles também estariam aptos a
a julgar se fosse entre um israelita e um estrangeiro, mas que isso não fosse para frente, né? Que isso não fosse parar na mão de pessoas que não eram do povo de Israel. Então eu só linkei com essa questão de Paulo, porque Paulo vai falar isso com a igreja de Corinto, porque eles estavam levando os irmãos para os juízes descrentes. Então a gente precisa aprender a julgar as nossas causas entre nós, fazendo justiça segundo a palavra de Deus e não segundo os princípios desse mundo, tá bom? Então Moisés está falando sobre a nomeação dos líderes lá ainda no Êxodo, quando ele se sentiu incapaz de levar essa carga sozinho. Então Moisés está dizendo, olha, eu fiz isso lá atrás, continuem com essa forma de vocês julgarem a causa de vocês serem cuidados, porque tem dado certo até aqui e vai continuar dando se vocês se posicionarem, um ajudando o outro, obedecendo esses juízes, obedecendo esses líderes que estão sobre vocês, ok? Bora continuar aqui? Mais um trecho, versículo 19. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês, vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. Vamos parar aqui para a gente entender. Então, Moisés está falando para eles desse caminhar, desse caminho que eles estão percorrendo nesse caminho, e ele fala então que eles saem do Horebe e começam a caminhar e eles chegam a Cades Barneia, que é exatamente o mesmo ponto que eles estão provavelmente nesse momento, em que eles já avistam o Jordão e que eles já avistam a terra de Canaã. Mas nesse momento eles então disseram a respeito dos espias, né? Eles falam, vocês me deram a ideia de enviar homens para que espiassem a terra, para que fizessem o reconhecimento da terra. Então dessem a direção para nós, por onde nós deveríamos entrar, o que nós deveríamos fazer. E naquela época eles fizeram isso, né? Eles mandaram os 12 homens para fazer esse reconhecimento da terra, e quando eles voltam, o relatório é desastroso, porque eu lembro que nessa aula nós falamos, vale a pena vocês voltarem lá e verem toda essa aula dos espias, porque, gente, pensa
num relatório desastroso. É você virar para Deus hoje como cristão e dizer: Jesus, eu não acredito que o Senhor vai voltar, eu não acredito que o Senhor vai derrotar Satanás, eu não acredito que o Senhor tem uma terra preparada para nós, eu não acredito que o Senhor vai restaurar todas as coisas, eu não acredito que essa terra vai melhorar. Porque o que a gente mais vê, né? Isso os israelitas falando, nós falando hoje em dia como crentes, o que a gente mais vê é injustiça, é fome na terra. Nada disso vai acabar. As pessoas que se dão bem não são os crentes, são os ímpios. Então, sabe essa indignação que a maioria dos cristãos tem quando eles olham para esse mundo, quando eles olham para a impiedade, para a injustiça, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não vai fazer nada com toda essa impiedade e injustiça. Foi isso que eles fizeram na época. Então, foi o episódio mais desastroso de Israel depois da saída do Egito. Foi esse relatório que os 10 espias dão contrariamente à entrada deles na terra de Canaã, e somente Josué e Caleb naquele momento então dão uma palavra de fé, uma palavra de que o Senhor estava com eles, mas todo o restante inflamou os 2,5 milhões de pessoas que estavam caminhando com eles, e eles então duvidaram da promessa de Deus. Por isso eles morreram durante a jornada no deserto, durante esses 40 anos. Olha como aquela situação foi extremamente decisiva para uma jornada que eles tiveram. Então, durante a nossa jornada com Cristo, ou caminhamos crendo nas promessas que a palavra de Deus deixa para nós, todas elas inclusive, e nós vamos caminhando por cima dessa palavra, crendo nisso, até que ele venha, ou nós podemos ser esses espias que duvidam das promessas e ainda fica falando pro irmão do lado: irmão, eu acho que não é bem isso, eu acho que caminhar com Jesus não tá muito bom não, eu acho que essa vida de fé que a gente está levando não tá muito boa, entendem? Então nós precisamos ponderar, nós precisamos olhar a nossa língua, nós precisamos pensar, olhar os nossos pensamentos, sondar o nosso coração para ver o que é que nós temos crido, e o que é que nós temos profetizado, e o que é que nós temos falado a respeito das promessas de Deus. Porque senão a gente pode cair no mesmo pecado de Israel. Então Moisés está falando para essa geração que está diante dele o que foi que aconteceu naquele momento em que eles já estavam a ponto de herdar a terra. Então eles já estavam a ponto de conquistar Canaã, e simplesmente a galera está duvidando naquele momento. E naquele momento, então, o Senhor barra eles de entrarem na terra pela dúvida, pela incredulidade, e diz que eles vão caminhar no deserto, eles vão ficar ali durante 40 anos, até que toda essa geração morra e a nova geração que vai entrar. E é nisso que eles estão nesse contexto agora. Versículo 34, vamos caminhar aqui. Versículo 34 diz assim: quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor
e com presunção subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Vocês percebem? O relato de Moisés, nesse momento, é exatamente contando o que aconteceu há exatos 40 anos atrás. Então, Moisés está relatando para essa nova geração os erros que Israel cometeu, os erros que os seus pais, que os seus avós cometeram e que eles não podem cometer novamente. Eles precisam se posicionar como uma geração que vai herdar a terra prometida. Eles precisam entender que Deus já fez tudo por eles e não fazer novamente o que essa geração anterior fez quando eles realmente se rebelaram contra o Senhor. Ele está contando aqui do versículo 34 até o 46 exatamente o que a gente leu lá em Números, em Êxodo. Então toda essa passagem aqui, esse trecho que a gente está lendo, ele já aconteceu e Moisés está só relatando novamente para essa geração. Então ele está falando da volta dos espias, ele está falando de como Deus se irou quando eles não creram, ele está falando da promessa que Deus fez, que somente Josué e Caleb entrariam na terra prometida. Ele está relatando que Deus fala inclusive com ele, com o próprio Moisés: você também não vai entrar, você não vai herdar, porque Moisés também teima, né, com Deus, quando Deus dá uma ordem para ele lá, para ele falar com a rocha, e ele acaba batendo na rocha por causa da ira que ele tá contra o povo de Israel, que o tempo todo tá ali testando a fé de Moisés, inclusive. Então, ele fala aqui das 3 palavras que Deus falou, que Josué e Caleb entrariam na terra, mas o restante não, e de que Moisés também não entraria na terra prometida. Tá bom? Então ele tá falando com eles a respeito disso e fala que Deus então fez eles caminharem no deserto a partir desse momento, durante todos esses anos, até se cumprir a palavra que o próprio Deus deu para eles. Gente, para quem tá novo aí comigo, tá faltando 3 minutos para fechar essa aula no Google Meet. Tem limite, né? Quando a gente não paga pelo Google Meet, tem limite. Então eu vou fechar e mandar um novo link, vocês já entram pra gente continuar rapidinho, tá bom? Então tem 8 pessoas na sala, eu vou fechar aqui, já abri um novo link e já mando lá no grupo novamente. Cansado aí, Jário? O olhinho tá pequeno. A gente vai ficando nesse horário e ouvindo ainda a professora falando, eita canseira que vai dando, viu? Só Jesus. Só falta a Maiara. Vamos lá, gente. Então, capítulo 2. Vamos seguir. Estão entendendo até aí, gente? Tudo bem para vocês? É uma pena, né, que aí, Jário, eu acabo que agora repassando, né, só isso, porque todo esse conteúdo já foi falado. Então, não tem como entrar nos detalhes, porque o detalhe já tá em 1h30 de aula. Então, vai voltando depois lá e pega, que você vai ver que fantástico. O Senhor já foi realmente ministrando em cada capítulo ali de Êxodo, Levítico e Número, de forma muito objetiva com a gente aqui na aula, e aí fecha para você esse entendimento, tá bom? Porque o livro de Deuteronômio realmente é essa repetição, e a gente vai passar um pouco mais rápido aí pelo texto, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, capítulo 2.
Diz assim, alguém com áudio aberto aí? Não, né? Vamos lá. Capítulo 2 diz assim: Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: Vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte e diga ao povo: Vocês estão passando pelo território de seus irmãos, descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eu falei certo e depois corrigi errado, gente. Os montes de Seir são de Esaú, tá? Dos descendentes de Esaú. Eu falei Ismael, não, é Esaú mesmo, como eu tinha falado da primeira vez. Que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Vamos parar aqui, senão começa a confundir muito os textos. Moisés começa o capítulo 2 falando então dessa meia volta que eles dão, né? Justamente por causa do pecado deles ali de não crer na terra prometida com os espias. E aí Moisés fala, né? Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então percebem que a teimosia, o pecado deles é que fez com que eles permanecessem caminhando ali no deserto por todos esses anos. Aí o Senhor então diz, né? Moisés fala: Vocês já caminharam, versículo 2, bastante tempo no redor dessas montanhas. Agora vão para o norte. E diga ao povo: Vocês estão passando pelo território dos seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes Seir. Gente, esse texto e o segundo aqui a respeito dos descendentes de Ló, que está no versículo 9, eles são extremamente importantes para um entendimento que a gente precisa ter como igreja hoje, mas também como entender os textos e entender o que Deus está fazendo nesse momento na terra. Deus é claro em dizer para Israel que existe um território específico que eles herdarão. E Deus deu, na última aula que a gente teve, que eu gravei, Deus dá a planta, Deus dá a geografia do território de Canaã, sim ou não? Lembra que eu falei de todas as terras, a fronteira no norte, a fronteira no sul, a fronteira no leste, no oeste. Então Israel tinha um território específico para conquistar. Esse território que Deus demarcou para eles seria deles como posse. É seu, eu já dei, Deus falou.
Porém, Deus está sendo enfático em dizer aqui para Moisés para que Israel não tome posse, não faça nada, não se aposse de nenhum território, nem dos descendentes de Esaú, nem dos descendentes de Ló, dos dois, né, dos amonitas e dos moabitas. E se vocês que estão com o mapa, quem não tá, depois vamos providenciar mapa de novo, gente, para que a gente possa olhar para o mapa. Eu amo olhar para mapa. Por quê? Porque faz toda a diferença a gente visualizar isso. Esses territórios que estão mais ao sul e ao leste, se não me engano, de Israel, de Canaã, né? Do território de Canaã, eles já são de posse. Deus já deu. Vocês estão vendo que Deus escreveu aí? Eu já dei como posse para os descendentes de Esaú. Eu já dei como posse aos descendentes de Ló. Então, Israel não teria condições ou não poderia lutar contra essas nações por posse desses territórios. Entendem? Já é deles. Quem deu para eles? Deus. Então, quando Esaú foi caminhar para procurar um território para se estabelecer, isso, se não me engano, está lá em Gênesis, o Senhor dá essa região dos montes Seir para ele e diz: esse território é seu, Esaú. Eu estou dando para você. Pode tomar posse, pode construir casas, famílias, a sua tribo, né, os seus descendentes estarão nessa região. A mesma coisa aconteceu com os filhos de Ló, né, os amonitas e os moabitas. A mesma coisa, eles têm um território específico, entregue e dado pelo próprio Deus. Eles podem ficar em paz no seu território e Israel não deve ir lá importuná-los, não deve criar guerra para tirar o território. Gente, vamos abrir um parênteses aqui novamente? Vocês conseguem entender o que está acontecendo na guerra lá de Israel? Vocês entendem que desde o princípio Deus dá a terra de cada um. Deus não tem problema com a terra que é sua, mas também Deus tem problema com a terra que ele deu para Israel, entende? E a briga é justamente pela terra que Deus deu a Israel. Então o problema são os irmãos de Jacó, vamos dizer assim, né? Então são as outras descendências. Quem lembra das aulas de Gênesis vai lembrar do que eu tô falando. Quando a gente olha para a genealogia dos filhos de Noé, e aí Sem, Cã e Jafé, então todos os semitas, todos os descendentes de Cã e todos os descendentes de Jafé, então são os descendentes de Cã e os descendentes de Jafé que criam toda a problemática de perseguição contra os descendentes de Sem. Entendem o que eu estou falando? Então Deus determina um território para cada um desses descendentes, mas eles insistem em achar que o território que Deus deu para os descendentes de Sem é deles também. É isso, tá? Fecha parênteses aqui. Então, as guerras que existem hoje no Oriente Médio, elas estão baseadas nessas brigas entre essas descendências desde Sem, Cã e Jafé. Se vocês olharem o mapa de hoje, daquele território, e olhar qual é cada um dos povos que descendem daquela região que está em briga com Israel, vocês vão achar exatamente os descendentes de Cã e os descendentes de Jafé lutando contra os descendentes de Sem. Ok? Então é isso, é basicamente isso. Então a Bíblia explica o que o mundo tenta explicar de outra maneira. E Deus já disse, Israel tem um território que é deles, é posse deles, é deles para a eternidade. Deus vai tomar aquele território de novo e vai entregar aos seus filhos Israel, tá bom? E as outras nações da terra serão governadas por aqueles que forem, então, os príncipes, que a palavra vai dizer que vai reinar junto com Cristo no milênio. Então, outro assunto, né, escatologia, não é o nosso caso. Mas percebem que é isso que acontece lá. Voltemos. Então, Deus está dizendo aqui no capítulo 2, para Moisés dizer para o povo de Israel que está diante dele, que eles não devem criar guerras com seus irmãos vizinhos, nem com os descendentes de Esaú e nem com os descendentes de Ló, que são os amonitas e os moabitas. O território é
deles, não façam nada. Aí o Senhor cita algumas outras coisas aqui. Versículo 10. Antigamente, os Emins habitavam nesta terra. Ele está falando da região de Ló, tá? Da região ali dos Amonitas e dos Moabitas. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os Moabitas os chamavam de Emins. O que tá esses ins da vida aqui, né, gente? São povos que habitavam essa região aonde os descendentes de Esaú se estabeleceram, que é lá nos Montes Seir, que é abaixo ali de Canaã para o lado direito. Essa região tá ali, onde os descendentes de Esaú ocupam, e um pouco mais à direita, se não me engano, está a região dos Moabitas e a região dos Amonitas. E essas regiões eram então habitadas por homens, por pessoas que eram chamadas os famosos Enaquins ou os Refaíns. Quem são essas pessoas? Aí depois fala dos Oreus também, né? E aí fala que os Moabitas, eles chamavam os Enaquins e os Refaíns de Emins. Então eles deram um apelido para eles, né? Vamos dizer assim. Esses homens, essas tribos que estavam ali, esses povos que estavam ali, nada mais são do que outras nações que descenderam de casamentos extremamente misturados entre os descendentes de Jafé, entre os descendentes de Cã, toda uma mistura muito grande no meio disso tudo, de, sei lá, quase 3.000 anos que nós estamos falando aqui já que aconteceu. Eu levo esse texto aqui para aquele texto extremamente difícil. Abram comigo Gênesis capítulo 6, se não me engano. Abram lá. Eu vou mostrar aqui para vocês só para a gente relembrar esse texto. E aí ele é uma incógnita até hoje para os grandes teólogos e tudo mais. É muito difícil saber exatamente quem são esses Enaquins, esses Refaíns, esses Emins, esses Oreus, né? Quem são esses povos que estão lá? Já que, vamos abrir já aqui outro entendimento para nós. Já que depois do dilúvio, né? Toda a terra foi destruída e só saiu da arca a família de Noé. Então, a gente sabe que todas as nações da terra, elas descendem de 3 homens, de 3 famílias, Sem, Cã e Jafé. Então, se você como eu é crente em Cristo Jesus, crê na Bíblia como a palavra inerrante, como algo que a gente segue como prática de fé, então a gente crê que depois do dilúvio toda a terra foi estabelecida, foi fundada pelos descendentes de Sem, Cã e Jafé. Porém, as misturas aí entre eles que geraram outras nações, outros povos, e aí isso foi andando de forma talvez desordenada durante algum tempo, e por isso existem tantas misturas e tantas nações. Mas eu acho que também tem a ver com esse texto do capítulo 6 aqui, antes do dilúvio, tá? Então é só uma observação e uma maneira da gente pensar, tá bom? Então capítulo 6 diz assim, ó: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Nesses dias haviam nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei,
os homens e também os animais, grandes e pequenos, e aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E aí Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Pode falar, Maiara. Então, esse texto, eu acredito também em coisa que vocês, né? Que a gente é descendente de Três três famílias. filhos de Noé. É. O que acontece? Isso me intriga muito, essa referência que fala sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? Porque eu já vi em filmes, em outras denominações cristãs, falam que existiam, como que eles falam? Existiam na Terra já esses gigantes. E aí eles trazem uma contextualização para a Igreja Católica, né? Que exatamente isso que você falou, que é só nesse capítulo de Gênesis 6 explica, né, essa informação aqui que fala de filhos de Deus e filhos do homem, que se juntaram e fizeram e tiveram gigantes na terra, né? E eu já pesquisei, claro, sobre isso, e é somente esse versículo que fala. Nunca mais se falou sobre mais nada. Isso me intriga muito. Mas, voltando aqui para o estudo, a gente fica um pouco confuso, né? O texto de Deuteronômio, lá no finalzinho a gente vai ver ele lá quando a gente estiver terminando. A palavra de Deus vai dizer que aquilo que Deus encobriu não é para o homem saber. E aquilo que Deus revelou é que é para o homem saber. Então tem coisas que realmente vão nos intrigar, vão nos trazer dúvidas. E se a Bíblia não explica, nós não temos que tentar explicação daquilo que a Bíblia não vai explicar. Porque isso vai fazer com que a gente entre talvez até em heresia. Mas eu já ouvi algumas explicações sobre isso e algumas me deixam um pouquinho mais tranquilas e outras um pouquinho mais confusas, né? Mas o que eu tenho de entendimento? Agora eu tô abrindo um parênteses para mim, Elisângela, pastora Elisângela entende sobre isso. Eu entendo que aqui a corrupção humana, ela chegou a tal ponto que é justamente a fusão, né? A relação sexual entre anjos caídos com mulheres humanas, tá? Então isso, para muitos cristãos, é loucura, ok? Tá tudo certo, não tem problema. A gente não precisa crer nisso como uma verdade absoluta, porque não se tem certeza. Porém, como eu sei que o mundo espiritual é muito mais vivo do que a gente imagina, então eu acredito que há essa possibilidade. Não estou dizendo que foi o que aconteceu, porque existem outras explicações a respeito desse filho dos homens, filhos de Deus e filhas dos homens, tá? Até porque a Bíblia fala que anjos não têm sexo, né? É isso. Mas como é que isso acontece? A gente sabe por causa de outras explicações de religiões pagãs, de religiões onde tem o endemoniamento, onde principados, eles tomam o corpo de pessoas em que os anjos eles se tornam humanos ou no corpo de alguém que aí então faz essa relação sexual, ou eles tomam forma humana. Por que eu vou dizer isso para vocês? Gente, quem é que foi encontrar com Abraão naquele momento em que eles vão destruir Sodoma e Gomorra? Quem são as pessoas? Quem quer falar para mim? Quem lembra? Quem aparece diante de Abraão e Abraão então decide fazer ali um jantar para eles? Quem foi? Alguém lembra? Ixi, Dai, tá. Não vai rolar. Não, se vocês não lembram, não tem problema. Vamos lá. A passagem de Abraão a respeito da Jesus e o Espírito Santo também. A passagem de Abraão, depois se vocês voltem lá, também tem essa aula gravada e eu falei sobre isso. A passagem que Abraão recebe a visita de 3 personagens, 3 anjos que vão até ele, na verdade são 2 anjos e a presença do próprio Senhor.
é uma teofania do próprio Cristo ali, ele aparece para Abraão. E quando Abraão vê esses 3 homens vindo na direção dele, diz que Abraão se prostra e ele sabe que são seres celestiais. Abraão está vendo, gente, espíritos ali diante dele? Não. Sabe por que não? Porque Abraão fala o seguinte: meu Senhor, por que eu recebo essa visita tão ilustre aqui na minha tenda, onde eu estou, né? Por que o Senhor veio até mim? Então, Abraão vê literalmente com esses olhos. E Abraão fala assim: eu posso preparar uma comida para vocês, para que vocês continuem a viagem? E então Abraão fala para Sara preparar pães, para um servo preparar um animal, e ele prepara coalhada e várias coisas. E ele vai, depois de preparar todos esses alimentos, e faz um piquenique com com essas 3 pessoas que estão ali diante dele. Então, espírito come, gente? Come comida, espírito? Ok? Então, percebe, Maiara? Percebe, galera? Como quando Deus quer se manifestar na Terra, ele cria um corpo para ele, isso é chamado na teologia de teofania. E então eu acredito que demônios também possam criar figuras humanas, tomar forma de corpo. Lembra que a palavra fala que Satanás pode se tornar um anjo de luz? Ele vai enganar, né, as pessoas e de diversas maneiras. Então eu acredito que o mundo espiritual ele realmente tem esse poder de se transformar num corpo humano para coabitar conosco no momento em que eles acham necessários. Há essa habilidade espiritual, há esse poder neles, tanto em anjos caídos quanto em anjos celestiais, ok? E lógico, o próprio Deus tomando forma, como aquele que lutou com Jacó, é o próprio Cristo também ali, né? Então, que veio e lutou com Jacó no Vale de Jaboque. Então, há várias palavras que a gente sabe que tem essa conotação de teofania. Deus tomando forma humana para falar com o homem, para ter ali um momento com o homem, ok? E depois aqueles homens saem. Se você tiver curiosidade, inclusive, vai lá nessa passagem, eu não quero me demorar muito aqui, mas vai nessa passagem de Abraão com esses 3 homens, e aí em seguida o Senhor, né, um dos homens ali manda os anjos então descer para Sodoma e Gomorra, e quando eles chegam em Sodoma e Gomorra, a palavra vai dizer que Ló também vê esses homens, né, esses seres chegando e percebe que eles são anjos, ok? O texto diz isso, na aula eu também explico isso. E aí ele põe esses anjos para dentro da casa dele. O que acontece em seguida? Acontece em seguida que todos os homens da região de Sodoma e Gomorra começam a bater na porta de Ló, dizendo: Ló, bota esses homens que entraram na tua casa para fora, porque nós queremos ter relação sexual com eles. Sim ou não? Quem lembra dessa passagem? É muito forte, gente. E aí Ló, ele fala assim: gente, pelo amor de Deus, tenham temor. Esses homens são tipo santos, esses homens são enviados de Deus, não façam isso. Porque a perversidade de Sodoma e Gomorra já era tão grande que eles naquele momento estão querendo justamente ter relações homoafetivas com aqueles anjos. E então Ló disponibiliza naquele momento para que essa coisa terrível não aconteça. Ele fala: eu dou para vocês terem relações, as minhas filhas virgens. Ele fala isso no texto: podem pegar as minhas filhas virgens. E os homens não querem. Aí os anjos entram, né, em ação, fazem aqueles homens ficar cegos, e eles então saem depois da casa com Ló e com a sua família, e a destruição de Sodoma e Gomorra acontece. Leiam a passagem atentamente, e quem não viu essa aula, vale a pena voltar lá em Gênesis e ver essa aula que a gente teve nesse dia, que foi tremendo também entender isso, tá bom? Então, essa questão dos gigantes da terra, na minha concepção, no meu entendimento, tem a ver com esse DNA corrompido da humanidade, ok?
Agora eu vou explicar então. Elisângela, mas se todo mundo foi destruído no dilúvio, como é que então esses Enaquins passaram para a próxima geração aí, né? Como é que eles aparecem aqui então na Terra? Porque justamente as filhas, as esposas de Sem, Cã e Jafé, a gente não sabe dizer se elas eram da descendência dos seus irmãos, literalmente. Então essas meninas que casaram com os filhos de Noé, elas podem ser da descendência, inclusive, desses gigantes, ok? Então, como a gente não tem a informação, a gente não pode dizer que é, mas também a gente não pode dizer que não é. Então fica aí uma reflexão para nós. E, Elisângela, isso faz diferença na nossa teologia? Não. Eu só estou tentando explicar para vocês por que a Bíblia traz aqui nesse texto e vai falar em outros, inclusive, sobre esses gigantes, sobre esses Enaquins, sobre esses Refaíns, sobre outros homens que vão aparecer aí, né, que são gigantes e que tem tanto ódio do povo de Israel. Eles provavelmente são da descendência de Cã e Jafé, tá bom? E que vieram justamente através de alguma das esposas de Sem, Cã ou Jafé, ok? Então é só uma suposição teológica, a Bíblia não explica e nós não precisamos focar nessas coisas. Quando a gente estuda a palavra, a gente olha para isso com um pouquinho mais de cuidado, mas isso não precisa ser o nosso foco nos estudos, ok? Tudo bem? Mas se tiverem dúvidas, busquem isso, podem me perguntar depois, a gente tenta achar outros textos, alguma coisa que explique um pouco mais, e a gente sempre está aí pronto, aberto, né, a discutir esses assuntos de forma tranquila, porque nós não vamos chegar em lugar nenhum, porque a Bíblia não explica e Deus não deixou explicação mesmo para isso, mas é bom sempre a gente bater um papo sobre o assunto, ok? Então ele vai falar sobre esses habitantes. No capítulo 11 ele vai dizer, como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam de Ebins, deram um apelido, né? Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Vocês estão vendo que esse versículo aqui, o finalzinho do versículo 12, ele já abre um parênteses falando que Israel já tomou posse da terra. Vocês estão vendo? Tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Não está dando já a intenção de posse, de que eles já tomaram posse? Sim. Por que isso acontece na Bíblia? Porque muito provavelmente o texto já foi escrito depois que eles já tinham tomado posse da terra. Ok? Então, esses textos, eles estão aí e parece que entra em contradição. Mas como assim? Ele já está falando tal como Israel fez. Porque provavelmente eles escrevem, quem escreveu Deuteronômio escreve já tendo tomado posse da terra prometida, já estando lá, ok? Por isso que o texto traz essa anotação aí. Versículo 13 em diante, vamos seguir aqui. Agora, levantem-se. Deixa eu ver a hora aqui, gente. Peraí que eu começo a... vou só terminar esse trechinho aqui porque já acabou nossa aula. Agora, levantem-se, atravessem o vale de Zered, assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhe havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje.
foi o que também aconteceu aos aveus que viviam em povoados próximo de Gaza. Os caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vamos parar aqui, porque nós já entendemos o que aconteceu, o que Moisés está falando para essa galera. Então eles já passaram por esses territórios. Moisés está falando que eles não devem importunar nenhuma dessas tribos, né, dessas nações que estão ali, nem os descendentes de Esaú, nem os descendentes de Ló precisam ser de alguma maneira ali confrontados, né? Não haja guerra entre eles, porque eles são irmãos próximos, né? São descendentes todos do mesmo pai, Abraão ali. Então a gente tem que conviver nessa irmandade. Israel, vocês têm um território específico para tomar posse. É nisso que vocês precisam se concentrar. Amém, queridos? Então paramos aqui, semana que vem a gente volta a partir do versículo 24 do capítulo 2 e aí seguimos em diante, tá bom? Vamos orar, gente, pra gente terminar? E o Senhor tem mais para nós semana que vem, em nome de Jesus.